Olá, alunos! Nesta aula, nós vamos falar sobre formas farmacêuticas sólidas. Nesta videoaula, nós vamos entender um pouquinho sobre pó, granulado, pellets e recipientes. O pó é a forma farmacêutica sólida que contém um ou mais princípios ativos secos com tamanho de partícula reduzido, com ou sem recipiente. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que toda formulação que é em pó, ela tem o seu tamanho de partícula reduzido, tá? Bom, então por que eu tô enfatizando essa informação? Porque aqui embaixo nós vamos falar sobre granulado. E granulado também é uma forma farmacêutica sólida que pode conter uma dose única de um ou mais princípios ativos com ou sem recipientes, né? Então, o granulado, ele é constituído por partículas de pó mais resistente. O que isso significa, né? Mais resistentes ao manuseio. Significa que são partículas maiores, né? Ocorre aí a granulação desse pó e as suas partículas, elas têm o tamanho aumentado. Isso por quê? Porque ela tem acontece a aglutinação aí dos pós. Tá ok? Então, para o granulado, nós temos granulado efervescente, granulado para solução, para suspensão, né? Então, a gente vai entender que o granulado, ele é aquele pozinho, por exemplo, que a gente tem naquela suspensão. Não vem um pozinho lá no fundo do vidrinho para a gente completar com água? Esse é feito do granulado, né? Então, ele é mais resistente para o manuseio, tá? Aqui embaixo, a gente vai falar um pouquinho, ó. A granulação de pós ainda auxilia no preenchimento de matrizes de compactação, garantindo menores gradientes de densidade da peça e também aumenta a densidade aparente do pó. Ou seja, a granulação de pó, ela é essencial para o processo de compressão. Quando esse pó chegar lá na minha compressora, ela vai precisar ter uma melhor aderência, né? O pó, ele tem que estar mais denso para conseguir ter essa pressão mesmo da máquina, né? Então, para ele conseguir formar o comprimido, para ter essa compactação, eu preciso primeiro passar pelo processo de granulação. Existem também os efeitos decorrentes da melhor conservação da homogeneidade, da distribuição dos componentes e das fases granulométricas, o aumento na facilidade de escoamento, maiores níveis de reprodutibilidade em medições volumétricas e maior compressibilidade. Bom, o que isso significa? Que o granulado, ele tem a conservação da homogeneidade do pó, né? Ele tem um melhor escoamento no equipamento, né? Isso, quando a gente fala de escoamento, a gente está falando em relação ao equipamento. Vocês vão entender isso um pouquinho mais pra frente. E ele tem uma volumetria maior, né? Por quê? Porque ele é um granulado, ele tem a sua partícula de tamanho aumentado, tá? E aí ele vai ter uma melhor compressibilidade. O que é isso? Um melhor desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Lá na compressão. Pellets. O que é o pellets, né? O processo de produção de pellets, denominado pelletização, consiste na aglomeração de pós finos de substâncias ativas e recipientes, em pequenas unidades esféricas. Bom, gente, o pellets, ele nada mais é do que a junção de pós bem fininhos, né, que tem a sua substância ativa, que é o princípio ativo, mais o recipiente, e eles vão ser reduzidos, eles vão ser unidos e formar aquelas esferas, aquelas pequenas bolinhas, como por exemplo no omeprazol, né? Quem já tomou omeprazol sabe do que a gente está falando, tá bom? A pelletização, ela acontece num processo mais particular, vamos dizer assim, que em aulas futuras nós também vamos conhecer um pouquinho, tá ok? Bom, recipientes utilizados na produção de forma farmacêutica sólida. Os recipientes, gente, é qualquer componente que não seja uma substância ativa, né? Adicionado intencionalmente à formulação de uma forma farmacêutica. Os recipientes estão lá na RDC 34 de 2015 e ele vai dispor lá sobre as boas práticas de fabricação de recipientes farmacêuticos, tá ok? Bom, o recipiente, gente, para que ele serve? O recipiente, ele vem aí ajudar para completar o volume de uma fórmula. O recipiente, ele vem para melhorar a característica organoléptica de algum medicamento.
ele vem melhorar a estabilidade do fármaco, né? Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um medicamento que é altamente higroscópico. O que isso significa? Significa que esse medicamento, esse princípio ativo, ele tem uma alta quantidade de água, ele é muito úmido. Se eu simplesmente pegar esse princípio ativo e colocar, por exemplo, numa cápsula gelatinosa e não colocar nenhum recipiente que seja um absorvente, o que vai acontecer? Essa umidade do meu princípio ativo, ela vai se espalhar até chegar na cápsula e eu perder o meu medicamento. Essas cápsulas vão começar a derreter, vão grudar uma na outra e eu vou perder. Para isso, a gente coloca os recipientes que são chamados absorventes, que eles têm exatamente essa função de absorver a umidade. Então, eles vão reter essa umidade e eu não vou ter nenhum problema futuro com a minha fórmula. Então, isso vai garantir a estabilidade da minha fórmula, né, do meu fármaco. A preparação. Então, é assim que acontece. Doses exatas, né? Permitem a administração de doses exatas. Para eu chegar num determinado formato de comprimido desejado, para eu colocar uma cápsula, por exemplo, eu tenho uma cápsula que, se eu for colocar ela, todo o meu fármaco ali dentro de uma cápsula pequena, vai faltar, vai sobrar pó, eu vou ter que jogar fora. Não tô dando a dose exata para o meu paciente. Se eu for colocar numa cápsula maior, vai caber todo o meu princípio ativo? Vai. Mas aquela cápsula vai ficar vazia, né? Vai ficar feio. Como que eu entrego uma cápsula pro consumidor? Ele não vai entender que ali eu tenho a dosagem correta. Não, ele quer tomar uma cápsula cheia. Então, esse recipiente, ele vai servir também para completar esse volume, né? Para encher essa cápsula sem que isso altere no funcionamento do meu fármaco. Características de um recipiente ideal. O recipiente não pode interagir com o fármaco, ele não pode interagir com o material de embalagem, não pode ser tóxico, sensibilizante, irritante. Ele tem que disponibilizar o fármaco dentro de nós, dentro do nosso organismo. Após ingerido, esse recipiente não pode interferir na disponibilidade do fármaco dentro do nosso organismo. Estabilizar a forma farmacêutica, então, tanto física, química e microbiologicamente. Fácil de ser armazenado, características reprodutíveis lote a lote, propriedades apropriadas. E devem ser submetidos, assim como os fármacos, aos testes de controle de qualidade. Então, não são só os fármacos que vão passar por testes no controle de qualidade, como nós vimos em sala de aula, né? Os recipientes, eles também vão ter toda aquela preparação de recebimento, quarentena, liberação do controle de qualidade, enfim, tá? Mais aqui para baixo, nós vamos falar dos diluentes. Os diluentes, eles proporcionam um volume adequado para a produção. Então, o que acontece? Ele vai ajudar a gente a alcançar o volume desejado na forma farmacêutica, propriedades de fluxo e características de compressão. Então, ele vai ajudar a gente a fluidez do pó, né? Dar uma boa fluidez no pó e melhorar também lá na nossa compressora. Esses diluentes, eles podem ser hidrossolúveis, né, que eles solubilizam na presença de água. Eles podem ser hidrofílicos, né, que entumecem na presença de água. E eles podem ser hidrofóbicos, eles não solubilizam e podem formar grumos, né, no meio da dissolução. Aglutinantes ou agregantes. Aumentam a aderência entre os pós, permitindo a formação de uma mistura que possa ser compactada ou granulada. Então, gente, aqui, esse aglutinante, ele vai ajudar as partículas se unirem, né? Ele vai aumentar a aderência da partícula. Então, o pó, ele vai ficar mais juntinho quando eu coloco um aglutinante, um agregante. Então, aí aqui a gente tem alguns exemplos de aglutinantes e agregantes que são utilizados na preparação das fórmulas. Desintegrante e desagregante. Eles facilitam a desagregação dos grânulos, do conteúdo das cápsulas e dos comprimidos, quando em contato com a água. Bom, quando a gente olha desagregante, né, desintegrante, a gente já meio que faz uma analogia do nome, né? Eles são utilizados justamente para quando a gente fizer o uso do medicamento, eu ter uma melhor facilidade na hora desse comprimido se desfazer, quando eu tomo a água, quando ele entra em contato com o meu corpo. Então, ele vai ajudar aí na desintegração
do meu comprimido depois que o paciente fizer o uso. Lubrificantes, deslizantes e antiaderentes. Eles diminuem o atrito entre os pós e entre estes e os equipamentos, melhorando a propriedade de fluxo. Bom, os lubrificantes, gente, eles vão agir de que forma? Eles vão melhorar a fluidez do pó, né? Então, ele vai fazer com que a própria partícula de pó não tenha tanto atrito, né? Eles vão como que eu posso falar para vocês? Amortecer, né, esse impacto entre essas partículas, e eles também vão melhorar aí na aderência, né, no fluxo do pó dentro do equipamento. Vocês vão ver mais pra frente alguns equipamentos, como o misturador em V, por exemplo, o granulador. Vocês vão ver o funil da compressão, que a gente coloca o pó para sair o comprimido. Então, esses lubrificantes e deslizantes, eles vão dar fluidez, eles não vão permitir que o pó fique aderido à parede desses equipamentos. Isso é muito importante. E por fim, nós temos os absorventes. Eles absorvem a umidade residual que poderia alterar o produto, que é o que a gente falou mais lá em cima, né, no comecinho da aula. Nós temos também os tensoativos, né? Eles aumentam a molebilidade das partículas e melhoram a dissolução de fármacos pouco solúveis. Bom, o que acontece aqui, o tensoativo, ele é utilizado para pós que são muito secos, né? Então, eles têm uma baixíssima umidade nesse pó. E aí, eles vão dificultar quando eu for fazer uma compressão, por exemplo. Então, para isso, a gente utiliza um tensoativo, para ele dar uma melhorada aumentar um pouco essa umidade do meu pó e me ajudar no meu processo mais lá para frente. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos desses tensoativos, tá? Aqui eu coloquei para vocês um resuminho, né, do que é o que. Então, a função, né, cada coisa e o componente, tá? O que representa cada função que a gente falou aqui. Quais são esses componentes, tá ok, gente? Bom, então eu vou gravar um próximo vídeo pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto e ir complementando.